Que bom e que alegria nos reencontrarmos para a realização de mais um programa Opção para a Vida, direto de Campina Grande, nessa manhã de quarta-feira, hoje é dia 13 de maio. E para aqueles que não estão lembrados, hoje comemora-se o dia da abolição, o dia em que a princesa Isabel assinou a conhecida Lei Áurea, dando liberdade a todos os escravos. Lamentamos porque, espiritualmente falando, há milhares de brasileiros que continuam ainda debaixo de uma escravidão, da jogatina, da bebedeira, do alcoolismo, das drogas, de tudo aquilo que é prejudicial e nociva à sua saúde. E é por isso que Jesus mesmo nos diz em sua palavra: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje também comemora-se o dia das estradas de rodagem, dia do automóvel, dia do zootecnista, dia da criação da inauguração da Biblioteca Nacional e também da confraternidade brasileira ou nacional. Portanto, celebre esse dia diante de tantas alegrias que nós, historicamente falando, recordamos desde o passado, a exemplo da libertação da escravidão. Logo mais estaremos ouvindo o presbítero Newton trazendo mais uma reflexão e uma música interpretada por um dos cantores da LPC. Porém, quero lembrar a todos que a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, situada às margens do Açude Velho, ainda durante todo este restante do mês de maio, está celebrando mais um simpósio da família. Inclusive, neste domingo, próximo domingo, pela manhã, nós teremos um estudo bíblico, uma devocional ministrada pelo pastor Levi, e à noite a missionária Janeide estará também ministrando uma palavra. Venha com a sua família, prestigie este mês de maio. Nós estamos trazendo mensagens, estudos bíblicos que realmente são importantes para toda a família. Você é o nosso convidado de honra. Sem perda de tempo, quero deixá-los com um dos cantores do ministério da LPC. Parece que não vamos conseguir. A paz na alma já se foi há tempo. O mundo desabou sobre você. O dia de amanhã não sai da mente, pensando no que pode acontecer. Mas lembre da promessa do bom mestre: descanse que eu cuido de você. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Se você pode descansar no seu Jesus, diga a Ele: eu confio em Ti, Senhor. Para aquele que espera, com fé e esperança em Deus. Os olhos de Deus estão vendo, atentos para o seu viver. Não fique com a alma ansiosa, confie no Deus de poder. Sabe o que Ele faz? A tempestade Ele acalma, só Ele o futuro prevê. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem.
As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Atos, capítulo 2, verso 42 ao 47 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do Senhor, na graça do povo. E todos os dias acrescentava-lhe o Senhor à igreja aqueles que lhe havia de salvar. Amém, irmãos? Nessa noite, eu gostaria de trabalhar com os irmãos no seguinte tema: uma igreja caminhando nos princípios da palavra de Deus. E eu gostaria também que nós pudéssemos trabalhar o texto de Lucas, e nós fazemos sempre a ponte do Evangelho de Lucas, do capítulo 24, junto com esse texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 2. Uma vez que Lucas é o autor do Evangelho, também sendo ele o autor de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver dentro dessa literatura o mesmo estilo literário, porém nós veremos que parece que Lucas deu uma pausa quando termina o Evangelho de Lucas e dá continuidade a partir de Atos dos Apóstolos sobre o nascedouro da Igreja de Cristo Jesus. Então, para tentarmos compreender o relato de Lucas a escrever Atos, nós vamos observar os últimos relatos do Evangelho de Lucas, que se encontra no capítulo de número 24. É neste contexto que Lucas descreve que no primeiro dia da semana, algumas mulheres, uma vez que Jesus havia sido crucificado, estas mulheres, segundo o próprio texto do relato de Lucas, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e ainda outras, conforme está escrito no capítulo 24, do verso de número 1 ao verso de número 7, elas vão até o sepulcro onde Jesus havia sido sepultado, e chegando naquele sepulcro, elas encontram dois varões com vestes resplandecentes, e estes olhando, e elas prostrando-se diante desses varões. Estes varões, um deles diz: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? E a palavra que eles dão é: ele ressuscitou, conforme está no verso de número 6, do verso 5 e do verso 6. Veja que a declaração daqueles varões naquele momento agora é que o Jesus ao qual elas procuravam não estava mais preso num túmulo, pelo contrário, ele havia ressuscitado. Nesse mesmo tempo, quando elas voltam para contar a notícia, Pedro também agora corre ao sepulcro para encontrar aquele ambiente
ambiente, e quando chega se depara apenas com os lençóis dobrados naquele lugar, conforme está escrito em Lucas capítulo 24, verso 12. Naquele mesmo dia também, 2 discípulos no caminho de Emaús, eles saíam de Jerusalém, foram para o caminho de Emaús, e no meio do caminho alguém apareceu a eles, começou a conversar com eles, começou a falar das escrituras, e na verdade, antes que ele houvera falado alguma coisa, eles são compelidos e questionados: por que vocês estão tristes? E estes disseram: por acaso és tu, um peregrino em Jerusalém, não sabe das coisas que aconteceram aqui entre nós? Por causa disso, por estes motivos nós estamos tristes, porque havia um grande profeta em obras em nosso meio, este que fazia prodígios e sinais, e o Senhor era com ele, um grande professor. E na verdade, Jesus começou a anunciar as escrituras e disse: por acaso não convinha que o Cristo padecesse, morresse, mas que também ressurgisse? E chegado a tarde, diz o texto também de Lucas capítulo 24, que estes agora, olhando no momento em que chama este homem, os quais eles ainda não tinham consciência de que era o próprio Cristo, quando chama para comer com eles, na hora que ele reparte pão, eles percebem que era o próprio Cristo, falava com ele, e eles começam a indagar entre si, e dizem: por acaso não ardiam os nossos corações quando ele falava conosco a respeito das escrituras e outras palavras? E eles saem agora, voltam de novo para Jerusalém, e quando chegam numa certa casa, eles encontram os 11 apóstolos, e na medida que ele vai falar com esses apóstolos a respeito de que havia visto o Cristo, que o Cristo havia falado com ele, e que o Senhor lhe abriu os entendimentos no mesmo instante em que, do outro tempo, eles estavam entenebrecidos de entendimento, agora Jesus aparece no meio da casa e diz: paz seja convosco. E é interessante olhar nessa perspectiva, porque vejamos que tanto no caminho de Emaús, como entre os apóstolos, eles precisaram que o Senhor lhes abrisse o entendimento, eles precisaram que o Senhor lhe fizesse compreender as escrituras, conforme está no verso 27, verso 32 e o verso 45. Desta forma, os discípulos se tornaram agora não somente testemunhas da morte de Jesus Cristo, mas também da sua ressurreição. E olha que coisa extraordinária que está acontecendo, uma vez que Jesus aparece entre eles, contudo, depois de todos esses acontecimentos, ele vê que a graça de Deus está se revelando, que o próprio Cristo, o ressurreto, agora se revela no meio daqueles homens entristecidos, angustiados e temerosos. Mas, contudo, depois de tudo isto acontecer, Jesus lhes faz uma promessa, conforme está em Lucas capítulo 24, verso de número 49, e a promessa é: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, e aqui Lucas, no seu evangelho, narra aquilo que o que havia acontecido após ver o Jesus ressurreto, e agora também ele narra as palavras de Jesus do que eles deveriam fazer. E qual era a sua mensagem? A mensagem de Jesus naquele momento: fiquem, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com o poder do Espírito Santo. Veja que quando Jesus foi sepultado, era o período da Páscoa. 3 dias depois, agora ele ressurge como Cristo ressurreto, come entre seus discípulos e apóstolos, e agora lhes dá a promessa para que eles fiquem em Jerusalém. E quando chegamos em Atos capítulo 1, segundo a promessa que foi dada, diz que todos estavam reunidos em Jerusalém, cerca de 120 pessoas estavam no cenáculo. E é interessante que eles estavam agora no período de Pentecostes. Veja, a Páscoa acabou. A Páscoa a Páscoa judaica simbolizava justamente a saída do povo do Egito para a libertação do seu cativeiro, conforme foi muito bem representado nessa noite. O que é chamado no Pessach, que isso quer dizer que a passagem do momento da escravatura para agora liberdade e seguindo ao deserto. Mas também a segunda festa agora que nós veremos é a festa de Pentecostes. E o que seria agora a festa de Pentecostes? É a representação dos 50 dias da saída do povo do Egito agora, do tempo até em que eles recebem a lei de Deus, a Torá no Sinai. Quando a Páscoa termina,
inicia a festa de Pentecostes, Shavuot, um intervalo de 7 semanas exatas, 49 dias. Na verdade, quando nós olhamos a perspectiva de Pentecostes, são 50 dias. E veja que a palavra que o Senhor havia dito: ficai, pois, em Jerusalém até que do alto sejais revestidos com o poder do Espírito Santo. É nesse momento, meus amados irmãos, que agora, nesse período de Pentecostes, nesse tempo em que todos estavam reunidos, nesse tempo em que todos estavam juntos no cenáculo, que uma vez recebida a promessa que seriam revestidos com o poder do Espírito Santo, diz o texto sagrado que passado esses 49 dias, e eu fico pensando, meus amados irmãos, pastor Júnior, parecia que eles estavam dizendo: nada vai acontecer, nada de extraordinário pode acontecer agora. Mas vejam que quando chega no 50º dia, celebrando esta festa, a festa da colheita, é a festa do recebimento da Torá, diz o texto de Atos capítulo 1, que o Espírito de Deus desceu sobre ele, e começaram a falar em outras línguas, segundo os médios, os persas, os elamitas, segundo os arábios e tantos os outros povos pelos quais estavam naquele lugar. E passado o tempo, meus amados irmãos, na medida em que eles falavam e glorificavam a Deus em outras línguas, diz o texto sagrado que os estrangeiros que passavam aquela redondeza, que estavam contemplando aquela festa, a verdade diz que quando aqueles homens viram aquela situação, disse: esses homens só podem estar cheios de mosto, esses homens devem estar embriagados. Como pode esses homens, sendo galileus, ouvimos eles falar na nossa língua as maravilhas de Deus? Não somos nós os persas, elamitas, alguns da Frígia, outros da Panfilha e outros até romanos? Mas veja que é nesse tempo que Pedro agora se levanta cheio da ousadia do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, e diz: não, varões e irmãos, isto que vistes não são homens embriagados, mas o que vocês estão vendo foi aquilo que foi dito pelos profetas passados, que há de ser que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre servos e servas naquele dia derramarei meu espírito, diz o Senhor, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E veja, nós vamos tratar do seguinte tema: uma igreja caminhando nos princípios da palavra de Deus. E aqui eu quero fazer um questionamento para nós. E o questionamento que eu tenho para nós é como nós, como igreja, caminharemos nos princípios da palavra de Deus. E aqui eu separei 4 pontos pelos quais nós iremos transcorrer a respeito desse texto. Veja que nós usamos na nossa introdução os relatos de Lucas do seu evangelho, do final do seu evangelho, e os relatos de Lucas no início de Atos dos Apóstolos. E nós vamos trabalhar sempre essa ponte do que acontecera no período em que Lucas está relatando os evangelhos e do período agora que Lucas está relatando o momento do nascedouro da igreja. Por que isso? Porque eu quero trazer a clareza dos irmãos quem eram os apóstolos antes de ser cheio do Espírito Santo, e agora quem são esses apóstolos depois que são revestidos com o poder do Espírito Santo. Aqui nós vamos encontrar, Lucas descreve a dedicação inabalável da igreja primitiva sobre os 4 pilares fundamentais após o Pentecostes. Em primeiro lugar, a doutrina dos apóstolos. Olha o que diz o verso de número 42 de Atos capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Grave isso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar no ensino dos apóstolos significava basear a sua fé no evangelho de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição. Não era uma doutrina peculiar de um único apóstolo, de Pedro, ou de Tiago, ou de João, mas era um ensino simples e
puro a respeito de Cristo. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, é que nós como igreja precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Nós que dizemos que confessamos a nossa fé em Cristo, nós não devemos apenas professá-la pelos nossos lábios. Devemos também viver este evangelho nas nossas vidas. Devemos, uma vez que provamos do Espírito Santo que ilumina a mente do homem para conhecer as Escrituras, devemos nos apropriar da palavra de Deus, não somente para falar as verdades de Cristo, mas para viver Cristo em nossas vidas. Veja que aqui estes homens, uma vez que eles são testemunhas para revelar a Cristo, eles também são testemunhas para sofrerem as perseguições por causa de Cristo. Estes homens, antes que estavam entenebrecidos, angustiados, que estavam entristecidos, agora recebendo o Espírito Santo, vendo o Cristo ressurreto, eles testemunham de uma coisa: o nosso Cristo vive. E é bem verdade que se não fosse a ressurreição de Cristo, nenhum de nós estaríamos aqui. A nossa fé seria vã, nós estaríamos perdidos. Mas como disse o apóstolo Paulo, porque Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã. Nós vivemos por causa dele e para a glória dele. Meus irmãos, eu me preocupo com o período de um ateísmo cristão sem precedente que nós estamos vivendo nesse tempo. E o que seria esse ateísmo cristão? Confessar a Cristo com os nossos lábios, mas viver como se Cristo nunca houver existido nas nossas vidas. Estes homens, apóstolos, discípulos, tomados do poder do Espírito Santo. Veja que Pedro, uma vez que agora é tomado com o poder do Espírito Santo e prega as verdades de Cristo, mais de 3 mil almas se convertem a Cristo naquele dia. E o texto vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam nos ensinamentos de Jesus, eles perseveravam naquilo que Jesus havia relatado, eles puderam testemunhar os sinais, eles quiseram morrer ao negar a ressurreição de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos viver para a glória de Cristo, glorificar a Cristo com a nossa vida. Nós precisamos voltar para o evangelho puro e simples. Nós precisamos voltar aos rudimentos da palavra de Deus. Precisamos olhar para aquilo que os apóstolos passados pregavam. Precisamos olhar para as sagradas escrituras. É o evangelho sendo anunciado pela igreja e no meio do povo do mundo. É o evangelho sendo anunciado às almas perdidas lá fora. É o evangelho sendo anunciado àqueles que estão condenados ao inferno. A igreja do nosso tempo tem vivido, como eu diria, um período apático às verdades das Escrituras. Conhecemos muito a letra, temos muita teologia, mas está faltando vivência em nós. Olhamos para os nossos pais do passado, olhamos para os crentes de 30, 40 anos atrás e podemos perceber que eram homens e mulheres fervorosos no Espírito Santo, homens e mulheres que decidiam com todo o seu coração viver para a glória de Cristo, ainda que fosse motivo de perseguições. É bem verdade que ser evangélico nesse tempo do século 21 se tornou muito mais uma moda do que verdadeiramente uma transformação de vida. Nós precisamos olhar para os apóstolos e percebermos que estes homens estavam dispostos a sofrer por amor de Cristo. Eles estavam dispostos, se necessário, e era a morte por amor de Cristo. Eles necessitavam viver somente para Cristo, porque se fosse o caso de negar a sua ressurreição, eles preferiam a morte. Mas a grande verdade é que nós estamos, como igreja, morrendo espiritualmente, porque não percebemos que estamos negando verdades bíblicas tão profundas. Vivemos um tempo, meus amados e queridos irmãos, e eu peço que os irmãos com muita simplicidade entendam a minha fala. A igreja de hoje
É uma igreja que está muito mais preocupada em parecer do que ser. É uma igreja que está preocupada com os holofotes. É uma igreja que está preocupada com a aparência. Na verdade, estamos ficando cada vez mais parecidos com os fariseus do que com o próprio Cristo. Veja que sendo Ele o nosso mestre, sendo Ele o nosso Senhor, sendo Ele o autor da nossa fé, como foi cantado nessa noite, nós precisamos colocar as nossas vidas diante dEle, para que, apesar das circunstâncias, apesar do tempo presente, apesar do Deus desse século, a igreja se levante viva, a igreja se levante com poder, a igreja se levante com graça, confessando que o nosso Cristo não está mais preso no madeiro, empalpuçado de sangue, ferido nas mãos e os pés. Pelo contrário, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Em Lucas capítulo 24, do verso de número 27, diz o seguinte, que quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, diz que Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que lhe achava em toda a Escritura. E no verso de número 32 diz, e disseram uns para os outros, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras. Veja que estes estavam entristecidos, angustiados, mas uma vez que Cristo lhe abriu o entendimento, que Jesus lhe ensinou a respeito das Escrituras e que mostrou que o Cristo morreria, mas ressurgiria para a glória de Deus e para a salvação desse povo, agora caiu dos seus olhos as escamas, agora caiu a venda, agora eles puderam contemplar não mais um Cristo preso dentro de um sepulcro, mas o Cristo que venceu a morte com a morte e agora está vivo para todo sempre. Este é o momento que nós podemos perceber que uma vez que agora Cristo está relatando as Escrituras, e aqui nós, como temos a revelação especial, nós chamamos dentro da teologia de ministério escriturístico do Espírito Santo. Pastor Aurivan Marinho, ele usa a expressão, eu acho extraordinária, ele diz que é Escritura produzindo Escritura. Veja que na antiga aliança vai revelar o Cristo que viria. Cristo agora desvenda os olhos desses a respeito das Escrituras passadas, e agora iluminados pelo Espírito Santo, eles têm a revelação de quem é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Estes homens não podiam mais viver qualquer vida. E deixa eu lhes dizer, uma vez que nós fomos chamados por Deus, uma vez que nós recebemos a Cristo, nós não podemos mais ser como éramos antes. Nós não temos mais a condição, ou melhor dizendo, nós não temos mais a opção de nós vivermos como outrora nós vivíamos. Aqueles que andavam segundo os rudimentos do mundo, agora passam a andar segundo a vontade de Cristo. Aqueles que blasfemavam contra Deus, a glória glorifica a Deus com seus lábios. Aqueles que antes desprezavam a palavra de Deus, agora ama a Deus e a sua palavra. Espero a sua compreensão. O motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção é que o nosso programa só tem a duração apenas de 30 minutos. Continue orando pelo programa Opção para a Vida, para que nós permaneçamos no ar, trazendo todas as manhãs palavras como esta que ouvimos através do presbítero Newton. Amanhã, com certeza, você ouvirá a continuidade desta mensagem. Agradecemos a todos que estiveram conosco, telespectadores da Grande João Pessoa, de outras regiões do nosso estado e além fronteiras, porque o nosso programa ele tem audiência desde o México, a Espanha, muitos lugares onde nós temos contato com alguns irmãos, inclusive direto de Israel, alguns irmãos lá, irmã Hilda, Késia, o seu esposo Vado, hoje nós temos a oportunidade de alcançar o mundo através da internet. Por isso, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, os de perto e os de distante, os de longe. E até amanhã, com a graça de Deus, para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Até lá!